Bom dia, manhã de 13 de janeiro, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 378. Estamos vendo dificuldades no livro de Cantares de Salomão. E Cantares, capítulo 1, verso 2, lemos assim: Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Qual é o problema aqui? É que os evangélicos sempre defendem a interpretação literal da Bíblia e insiste que sempre devemos tomar como norma o sentido histórico e gramatical e devemos ignorar o sentido místico ou alegórico. Mas se nós sempre formos fazer isso, e se tomarmos os evangelhos como exemplo, e vamos então, às vezes, ir para o sentido liberal, principalmente se usarmos o sentido alegórico, definindo a historicidade da vida de Jesus, como sua morte, sua ressurreição, se tomarmos sempre o sentido místico ou alegórico. Mas, de qualquer forma, os evangélicos têm dificuldade em tomar o sentido literal de Cantares, devido ao fato de ter algumas palavras sensuais no livro. E isso eles normalmente tentam ir para o lado alegórico, espiritual da interpretação do livro de Cantares. Não seria isso uma inconsistência? Vamos então à solução desse problema. Basicamente, podemos interpretar o livro Cantares de Salomão no sentido literal, alegórico ou no sentido típico, que é o sentido de um tipo. Então vamos falar dessas três interpretações. Primeiro, no sentido literal. De acordo com a história do rei Salomão, ele realmente teve seu amor pela sua esposa. E, de acordo com 1 Reis 11:3, diz que Salomão chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Quanto os intérpretes que estudam esse livro de Cantares, fica questionando quem seria a Sulamita, se por acaso seria a filha de Faraó, a quem Salomão casou-se em 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Outros sugerem que a Sulamita seria outra mulher a quem Salomão realmente se apaixonou e seria uma de suas esposas. Então, alguns acham que isso roubaria o sentido da beleza e da pureza e da santidade do casamento, no sentido literal. Olhamos a segunda interpretação, o sentido alegórico. Podemos olhar esse livro alegoricamente, dizendo que aqui descreve o amor do Senhor Deus pelo seu povo, Israel, conforme também o profeta Oséias cita no seu livro de profecia, mostrando o grande amor de Deus pelo seu povo, mesmo diante da infidelidade do povo. E terceiro, como cristãos, podemos optar pela interpretação de tipo, que esse seria um tipo do amor, prefiguraria Salomão aqui o tipo de Cristo e o seu amor pela igreja, conforme Efésios 5, 28, 32. E assim, alguns que tomariam o sentido típico poderiam ignorar o sentido literal e ir para um sentido mais profundo, como o sentido espiritual. Mas, de qualquer forma, vamos aplicar essa história do amor de Deus em relação ao seu povo e podemos também aplicar o amor de Cristo pela sua igreja. Se também insistirmos numa interpretação literal do livro, podemos ver também esse grande amor do esposo pela sua esposa. E alguns dizem que seria inconsistente alegorizar essa história e que deveríamos tomar no sentido literal. Mas olhando isso, tomar no sentido espiritual não contradiz a história. Vamos ver aqui que a história, sim,
menciona o casamento que deve haver entre um homem e uma mulher, e quem instituiu o casamento, sendo Deus, e Deus também é o criador de macho e fêmea, portanto não há nada de errado nisso, desde que haja a expressão do amor do esposo pela sua esposa, visto que Deus também nos deu o sexo como sentido de termos um prazer em fazê-lo. Então o livro de Cantares não contradiz, desde que o casamento seja monogâmico entre o seu cônjuge e mostre o seu amor. Não seria o caso de Salomão. Mas temos aqui, no sentido literal, Paulo explica também que o amor de Cristo pela sua igreja é uma razão que Cristo deu à sua vida. E ao mesmo tempo mostra também o amor de Deus pelo seu povo. Então a história pode ser sim tomada literal, alegórica ou de um tipo do amor de Cristo. Bom, espero que você tenha gostado da explicação desse livro profundo e maravilhoso de Salomão, e que se você ainda não assinou o nosso canal, assine PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.